tá? Tem alguns recados aí para compartilhar com vocês. Hoje aí nós vamos falar sobre a sessão 3.3 e a 4.1, tá? Sobre gestão de projetos. Então, nós estamos aí na reta final, tá? Então, eu vou passar algumas informações aí para os nossos próximos passos. O primeiro de todos é o que vem sendo vinculado aí nas televisões, né? Nas reportagens, que é referente ao feriado. Então, o que está confirmado é o feriado amanhã, na quarta-feira e na quinta-feira, né? Então, a instituição ela não trabalha nesses dias e ela retorna à atividade normal na sexta-feira, tá? A segunda-feira ainda está para ser decretado feriado, ainda nós não recebemos a informação oficial. Se nós recebermos, nós vamos estar compartilhando aí com vocês. Grupos de WhatsApp, por e-mail, né? Ou vocês mesmos vão ficar sabendo aí por outras fontes, né? Qualquer dúvida é só me acionar, que eu vou estar passando aí as informações para vocês, tá? Como eu falei, nós estamos na reta final, a semana que vem aí nós já vamos praticamente para a última semana de maio, e nós vamos entrar aí no mês de junho, que é um mês decisivo aí na parte acadêmica, tá? Então, nós temos alunos aqui em sala hoje, que são dos primeiros semestres. Então, esses alunos, eles não têm disciplinas interativas ainda. Os alunos que possuem as disciplinas interativas, do dia 4 ao dia 10, vocês vão ter a avaliação presencial dessas disciplinas, tá? Como que funciona essas avaliações? Normalmente ela acontece dentro da unidade, né? Então, é uma avaliação institucional que o aluno faz em sala de aula. Professor, de que forma que vai acontecer essa avaliação? Hoje eu responderia para vocês que vai acontecer presencialmente na unidade, porque o decreto, né, aqui no estado de São Paulo, diz que nós temos que retornar às atividades no dia 1º. Agora, se o aluno me perguntar de uma outra forma, professor, você acha que nós temos condições de retornar para a unidade? Eu vou falar que não, né? Por todas as notícias que eu estou acompanhando. Então, referente a essa avaliação aí que vai acontecer do dia 4 ao dia 10, eu gostaria ainda que vocês esperassem a nossa confirmação para ver o formato que vai acontecer. E a mesma coisa das disciplinas presenciais, do dia 15 ao dia 19, né? No dia e horário ali, você teria essa avaliação presencial na unidade. A mesma pergunta, como que vai acontecer essa avaliação? Hoje eu responderia, vai acontecer na unidade do dia 15 ao 19, no seu horário de aula. Professor, você acredita que isso vai acontecer? Realmente eu não acredito. Eu acho que ainda nós vamos estar aí num processo ainda de retorno. Mas, pessoal, tudo isso eu vou estar passando para vocês, tá? Então, eu vou passar comunicados, eu vou compartilhar com vocês essas informações por e-mail, pelos grupos de WhatsApp. Professor, eu tenho uma prova e ainda não recebi informação nenhuma de como vai ser essa prova interativa. No dia 3 você me chama. Se você não recebeu nenhum comunicado pelo WhatsApp, se você não recebeu nenhum e-mail, nenhuma informação e essa prova está chegando à data, me procurem, né? Não. Depois no dia 15, professor, ninguém me mandou uma mensagem da prova interativa. Aí já vai ter passado e não tem como voltar esse processo, né? Então, precisam ficar atento aí das datas, né? Por isso que eu trouxe um slide para vocês terem ali, né? O foco nessas principais datas aí que vocês vão ter no próximo mês, tá? Aproveitando aqui um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de desempenho dos alunos, né? Então, nós temos aí uma análise, um processo analítico com o aluno hoje, por cada disciplina, ele deve ter 5.000 pontos. Eu fiz um vídeo para o aluno entender, né, como que ele faz essa análise. Então, eu compartilhei esse vídeo com os alunos aí. Então, tá um processo que ele consegue analisar o caso dele, né? Então, cada disciplina ele consegue fazer ali a sua análise. Professor, eu estou com 4.000 pontos na disciplina de análise de balanço.
Então, como que eu consigo melhorar isso daí? Então, eu coloquei ali algumas situações, né? Fazendo as atividades de pré-aula e pós-aulas das sessões 3.1 a 4.4, fazendo o desafio nota máxima, que essa semana e a próxima semana eles estão dando pontos triplicados, então pode ajudar, né, o aluno, e o aluno completar o ED matriz dele do semestre, que esse ED também dá 1.500 pontos. Alguns alunos são pouquíssimos, mas tem alguns que não finalizaram essa atividade. Essa atividade vale de carga horária do aluno e automaticamente quando ele finaliza, isso gera 1.500 pontos ali para ele, né? E dentro das disciplinas interativas, tem uma atividade que é chamada de atividade discursiva. Essa atividade discursiva, além de ela ser obrigatória, ela pontua 2.500 pontos também dessa disciplina. Então, o aluno precisa ver, né? Nós não temos muitas coisas, né? A gente precisa realmente fazer um processo analítico do que a gente precisa desenvolver para entregar um resultado. Então, qual que é o passo? O aluno deve assistir o vídeo, é um vídeo curto aí de 4 minutos, e aí depois ele focar em algumas atividades ali para ele atingir esse ponto mágico, essa pontuação mágica de 5.000 pontos, tá? Então, se o aluno tiver alguma dúvida específica, ele pode me chamar e eu ajudo ele a fazer esse primeiro processo aí analítico, tá? Eu deixo aqui uma mensagem que é realmente o meu sentimento, né? Vocês, alunos, estão de parabéns, fizeram a diferença no processo, e isso que uma pessoa precisa ter no seu espírito, né? Indiferente das dificuldades, não pararam o processo, e orgulho é a minha palavra nessa reta final. Claro que foi um desafio atípico aí essa pandemia, mas os mais veteranos sabem que nós vamos ter vários processos que vão acontecer de forma similar, né? Nós vamos ter vários impactos na nossa vida que são processos que normalmente nos deixariam parados, né? E qual que é o que o ser humano ele tem de muito diferente, né? Ele conseguir se reinventar a cada vez que ele tem esses impactos, né? Então, eu vejo muito empatia aí no processo de vocês e fica realmente aqui os meus parabéns, né? E tudo isso é muito bonito e tudo é bacana, né? Esse reconhecimento, só que eu também pensei, né, em algo para tentar colaborar com esse processo e também facilitar aí dentro de tudo que nós estamos passando juntos, né? Então, nós temos aqui as atividades que foram propostas, né, dentro desse mês. Vocês estão cumprindo, né? Então, hoje nós estaríamos ali na data 19, que era a entrega final dos trabalhos, tá? Então, vocês precisam fazer a postagem desses trabalhos. O que eu tenho de novidade disso daqui? No dia 26, nós teríamos uma apresentação via Teams, né? Então, os grupos precisariam se juntar para fazer essa apresentação. Pessoal, como nós estamos tendo esse processo de feriado, outras atividades, dificuldades de vários alunos, o que eu pensei? Eu não vou exigir que os grupos façam as apresentações. Então, nesse momento, a atividade do dia 26, ela foi cancelada. Eu vou passar um comunicado para toda a turma, tá? Vocês precisam me mandar o trabalho, ponto, os slides, todo o projeto. A única coisa que não vai ter é aquela apresentação em grupo. Professor, por que você tomou essa decisão? Eu acho que nós temos um acúmulo de atividades e eu estou tentando minimizar para vocês conseguirem focar aqui em algumas atividades, tá? Então, finalizar as sessões do AVA, trabalhar um pouco mais no desafio nota máxima, fazer a atividade discursiva, tá? Então, o que eu pensei nesse processo? Eu falei, como que eu consigo ajudar os alunos sem prejudicar tanto academicamente? Como vocês já me entregaram um trabalho que é voltado para a minha disciplina, eu vou cortar uma das atividades que eu considero também importante,
mas eu também não consigo enxergar que vocês conseguem fazer tudo, né? São várias dificuldades aí que estão sendo apontadas, tá? Então, antes de iniciar a aula aí, eu abro aí para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário ou alguma informação adicional aí, eu tô à disposição de vocês. Se ninguém falar nada, eu vou dar início aqui à nossa sessão 3.3. Fica aberto aí para vocês. Professor. Pode falar, estou escutando, Eduardo. Boa noite. Eu tenho uma disciplina aqui, interativa, que é controladoria. A prova interativa ela vai ser do dia 4 ao dia 10. Aqui tem o gabarito de prova no AVA, que está falando que ele vai abrir para nós estudarmos só a partir do dia 12. Esse gabarito aí é o gabarito resposta, né? Eu posso dar uma olhada. Que é para a gente estudar, né? Como ela é interativa, é para a gente estudar esse gabarito, né? Não. Esse daí é a resposta da sua avaliação, tá? Mas eu posso confirmar isso daí para você. Essa daí já é... O que eu tenho visto nas outras provas é que não cai nada do que a gente estuda. Do que está no conteúdo, cai coisa diferente. Então, esse gabarito, a gente estudava ele. Assim, Eduardo, você pode pegar qualquer pergunta, 100% vai estar dentro do seu material, tá? Isso daí pode ter acontecido em tempos atrás, mas os últimos 30 casos que eu mandei mais ou menos, tá, de questionamento, os 30 foram indeferidos, porque realmente estava dentro do material, tá? Isso é um processo que pode ter acontecido em algum momento, mas isso dentro ali do processo da Anhanguera, isso foi minimizado, eu posso te garantir, a quase zero, tá? Pode acontecer, nós temos um banco de dados hoje de questões bastante grandes e o material ele é atualizado, tá? Mas isso é bastante pequeno, realmente, isso eu posso te garantir. Nós podemos pegar uma prova qualquer do semestre passado, a gente sentar junto do material que está no AVA do aluno e a gente fazer essa análise. Isso de qualquer disciplina, tá? Não preciso pegar uma disciplina específica e para a gente fazer essa análise, porque isso daí é um assunto que a gente já vem tratando há alguns anos e pode escapar, é possível, tá? É uma questão, ela ir equivocada, é possível. Às vezes eu mesmo mando uma prova, disponibilizo para os alunos e tem algum erro, né? Alguma resposta repetida 2 vezes. Então, isso é possível, mas eu te garanto isso, como coordenador, que essa atividade ela tem uma redução bastante grande, chegando a quase zero, tá? Isso daí é um processo que nós melhoramos muito de verdade e a gente pode até fazer o teste aí em qualquer avaliação que a gente tiver nesse semestre, tá? Correto. Tira só essa dúvida mesmo. Tá? Mas depois você me chama, não sei se você tem o meu WhatsApp, para a gente ver só esse caso aí se a resposta que vai sair dia 12 ou é o material para vocês estudarem, tá? Só para eu analisar e te dar uma resposta concreta. Mas é boa a sua pergunta aí. Obrigado por participar. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre o trabalho da semana que vem? Alguns ficaram frustrados que não vão fazer a apresentação. Desabafem agora para a gente dar andamento aí à aula. Boa noite, professor. Na verdade, eu fiquei meio que surpreso. A gente já estava discutindo já sobre como seria a apresentação, de que forma. Mas tudo bem, assim. Isso é melhor para todo mundo. Na verdade, assim, a gente está tentando minimizar os impactos aí, né? Porque o que está sendo fácil para alguns, para outros tá bem complexo, né? Então, a gente não consegue
tomar uma decisão que vai beneficiar a todos, né? Então, acho que para conseguir melhorar essa gestão de evolução em todas as disciplinas, com um processo aí de igualdade, né? Então, a gente tem que tomar algumas decisões, até porque algumas turmas aí estão um pouco sobrecarregadas, tá? Ficou muito mais difícil, né? Quando você vem para a unidade, você faz uma atividade em sala de aula é uma coisa, agora você fazer uma atividade na sua casa, com 2 filhos, com marido, com coisa para fazer, home office, assim, ficou muito mais complexo, fora a nossa cabeça, que está muito mais difícil também de tratar as coisas, então são vários impactos. A gente chegou a um consenso aí que a gente precisaria amenizar isso com os alunos. Vocês vão perceber que isso é uma ação em conjunto de todos os professores, tá? Não é individual minha. O que eles conseguirem minimizar de atividades aí para vocês se prepararem para as avaliações, vai ser feito, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar falando de gestão de projetos. Essa é a nossa vida, né? A gente, pelo menos eu amo isso daqui, esse processo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre 2 unidades hoje, tá? Eu vou ser sucinto nas atividades, eu vou até fazer um passo a passo dela, mas são tudo coisas que a gente já vem falando, né? Então, eu vou pontuar algumas coisas. Se vocês tiverem algo para acrescentar aí, vocês podem me interromper no momento que vocês acharem mais pertinentes, né? Tem o número lá da central do relacionamento do aluno, continua o mesmo, 3003 4030, a vantagem que o tempo de espera, que era de 2 horas, passou para 1 hora, depois passou para 30 minutos. Anteontem eu liguei lá para testar, esperei só 6 minutos, então está melhorando. Eu acho que tem dias que são melhores que os outros, mas eu continuo ali fazendo o teste, até para indicar ou não para os alunos, né? Porque senão depois eu acabo sendo cobrado aí pela informação. Nós estamos falando aqui, né, vamos falar da unidade 3 aí, sobre comunicação em projetos, sobre a importância disso daí. Desde a primeira aula a gente já vem falando isso daí. Falamos aí sobre o gerenciamento da qualidade, né, e falamos da importância de recursos humanos na penúltima aula. Antes de começar a gestão da comunicação do projeto, alguém aqui da sala participou de alguma palestra semana passada? Eu participei de todas. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Sueli, tudo bem? E contigo? Graças a Deus. Participei das palestras que você perguntou aí, né? E foram assuntos muito importantes, gostei muito. E a gente saiu um pouquinho da rotina também, né? Falando de coisas diferentes, assuntos da atualidade, foi bem bacana, eu gostei. Legal. Essa era a segunda pergunta que eu ia fazer, né, sobre o feedback, até para nós pensarmos, né, para desintoxicar, né, os alunos, né? A gente entra numa rotina maçante ali que às vezes ela não está sendo tão produtiva do jeito que a gente pensa. Esse feedback é legal aí porque daqui a pouco a gente vai voltar à nossa rotina normal e aí a gente pode fazer essas atividades também na unidade aí com uma aderência. Eu também achei bacana, assim, eu participei, né? Eu participei como ouvinte. Sim. E como ouvinte é legal, né? Sempre alguém tem alguma coisa para falar mais que pode agregar no seu dia a dia. Eu tive essa percepção. Às vezes a gente sabe 98% das coisas que foram faladas lá, mas a pessoa, ela vê o negócio de uma outra forma, numa outra sacada, e assim, achei muito interessante. Eu fiquei muito vendo mesmo e pensando, né, eu não estou achando a palavra, concentrado no que eles estavam falando, né, e assim, eu achei realmente bastante produtivo aí, como pensando como a parte administrativa
eu vou tentar trazer mais situações desse tipo. Achei bastante legal. Os alunos que participaram, eles tiveram uma visão positiva desse processo. É legal, obrigado aí, Sueli. Imagina. Vou falar sobre gestão, né, da comunicação dos projetos, né? A comunicação é 90% da vida do gerente de projetos, e que grande parte do insucesso dos projetos se dá ao despreparo deles com a comunicação, né? Muitas coisas podem ser feitas com a comunicação para torná-la mais eficiente. Isso abrange tanto os gerentes de projeto como as organizações de modo geral, já que o problema da comunicação não é exclusivo dos projetos, pois em qualquer parte da empresa também o detectamos com certa frequência. Esse hábito da comunicação, eu percebo que os alunos, após eles cumprirem a disciplina de gestão de projetos, indiferente do professor que esteja lecionando a disciplina, o aluno ele melhora a comunicação dele. E eu acho isso um resultado muito expressivo, não como resultado de disciplina, mas sim como um resultado no geral. Tá? Então, o aluno ele passa, inclusive, te abordar de uma forma diferente, com uma comunicação melhor. E aqui, dentro linkando a nossa disciplina, né? A comunicação ela está ligada à entrega de resultados, né? Então, o autor diz aqui que a comunicação é 90% da vida do gerente de projetos. E, no final, ele fala que a comunicação ela está ligada a qualquer parte da nossa vida. Então, nós percebemos, né, como se comunicar bem e assertivamente vai fazer resultado, né, dentro dos processos aí na nossa vida. Então, é a comunicação interpessoal, a comunicação em relação de pessoas, e assim, vai ter todo esse processo, né? Desculpa, pessoal. Problema técnico na geração do sinal. Tá? Então, essa parte de comunicação, né, eu já mostrei a importância de a gente se comunicar aí com a forma de palavras, a gente entender as pessoas que a gente vai se comunicar, né? Então, nós trabalharmos com os dialetos corretos, tudo isso aí vai influenciar nosso processo da comunicação, ela ser assertiva ou não. Então, o autor ele traz alguns passos aqui para a gente pensar nisso, tá? Ele mostra um gráfico aqui, né? Quais são as maiores deficiências do gerente de projetos, né? Então, nós temos ali, né, a capacidade de entregar as partes, né? 26%, né? Nós temos o domínio da ferramenta de gestão de projetos ali, que tem impacto de 27%, né? Nós temos o conhecimento e gestão de projetos, 32%. Nós temos o gerenciamento de conflitos, né? Que já vai ali para 37%, né? E, olha, por incrível que pareça, ó, nós temos coisas super difíceis, que ali os domínios das ferramentas de gestão de projetos. Só 27% dos casos tem impacto ali nos projetos. E a comunicação interfere em quanto? Em 44% dos projetos. Por isso que eu venho falando desde a primeira aula. Pessoal, a gente precisa se comunicar bem, a gente precisa entender as pessoas que estão envolvidas no projeto. Não adianta eu falar com o engenheiro da mesma forma que eu falo com o peão da obra, né? Então, eu tenho que ter adaptação, inclusive da forma que eu vou abordar essas pessoas, né? Porque imagina eu abordar o gerente do projeto igual eu faço a abordagem ali com o cara que está trabalhando ali na parte de obra efetiva, né? Então, eu preciso ter essa percepção e esse jogo de cintura na comunicação para as coisas serem entendidas, né? E a gente conseguir minimizar. Então, quanto melhor eu conseguir me comunicar, quanto mais claro eu conseguir ser
menos ruídos vão ter nos processos e mais eu vou conseguir ser efetivo nas entregas de resultado. Então, comunicação, eu falei em todas as aulas, né, e vou continuar falando, porque realmente ele é um processo aí que envolve a entregas de resultados na gestão de projetos, tá? Então, ali nós temos os processos, né, essenciais da gestão da comunicação. Então, fora eu me comunicar bem, né, tem algumas etapas. Eu preciso saber com quem que eu vou fazer essa comunicação, né? Eu preciso planejar isso, eu preciso distribuir as informações, né? Então, eu vou fazer um projeto, eu tenho que pensar quais os grupos que eu vou fazer a comunicação, em que momento, de que forma, de quanto tempo, né? Senão a comunicação ela fica perdida, né? Se eu mando, por exemplo, 70 informações por dia, né? O que vai acontecer? As pessoas vão entender que aquilo que eu estou enviando não é importante. Então, o que eu mando que é importante? Como que eu sinalizo isso, né? Então, tudo isso eu tenho que estar focando e estar envolvendo as pessoas que estão ali no projeto para eles entenderem, né? Porque se eu colocar, né, é tipo aquele gestor, tudo é urgente. Tem pessoa que te pede tudo urgente, né? Você precisa fazer uma planilha, é urgente. Você precisa fazer um relatório, é urgente. Você precisa contactar alguém, é urgente. Então, assim, perde um pouco o que realmente é urgente, né? A gente perde aquela percepção, né? Ah, lá vem essa pessoa, já sei, ela vai me pedir alguma coisa urgente. Mas, na verdade, é urgente mesmo. Então, a gente precisa priorizar as coisas. Nós temos coisas que tem que ser feito agora, que são urgentes. Nós temos coisas que precisam ser feitas em um dia. Nós temos coisas que precisam ser feitas em uma semana. Então, assim, o gestor, ele precisa, né, ter essa base analítica para ele passar e delegar essas atividades no tempo correto, né? Então, o autor ele diz aqui, identificar as partes interessadas, né, que são todos os stakeholders, pessoas, empresas, grupos ou organizações que tenham um nível de relacionamento com o projeto ou possam ser afetadas por eles, né? Então, primeiro nós vamos identificar quem são as pessoas que vão receber as comunicações, né? Então, a gente vai criar grupos ali, né? Nós vamos até ver em alguns slides aqui como que funciona, né? Então, tem pessoas que eu vou falar diariamente, tem pessoas que eu vou falar semanalmente, tem pessoas que eu vou falar de ano em ano, depende do projeto, né? E quais são os tipos de interesse daquelas pessoas dentro do projeto. Então, eu tenho que ter tudo isso. Senão, imagina, todos os dias eu ter que comunicar todas as pessoas. Seria um processo que você precisa analisar se realmente essas pessoas precisam receber a comunicação, né? O cara, ele é voltado à parte específica do piso da obra. Então, a obra, ela está lá na parte ainda de construção do muro. Para que essa pessoa ela vai estar recebendo essas informações da etapa do muro, né? Então, a gente precisa entender bem ali em que etapa cada um está para a comunicação, até para não desgastar, né? Então, nós temos ali o planejamento, né? Planejar as comunicações, né? Determina qual a necessidade de comunicação das partes envolvidas. Quais informações devem ser distribuídas e para quem? E quais meios serão utilizados para esse propósito, né? Então, quem vai receber, né? E nós vamos planejar ali, né? Quais são as necessidades dessas pessoas receberem essas informações. Se verdadeiramente elas precisam receber ou em que momento elas precisam receber essas informações, né? Nós precisamos ali distribuir as informações, colocar as informações necessárias à disposição dessas pessoas envolvidas, né? Como que nós vamos fazer essas comunicações? As pessoas também precisam ter essa percepção de como elas vão receber, né? Quando a gente começa a fazer um projeto, a gente não dá muito conta, né? Não dá muita importância a esse tipo de atividade, né? Em que momento as pessoas que estão envolvidas precisam receber essas informações? Mas quando o processo ele vai andando, a gente vai percebendo, né? Porque as pessoas elas vão ficando desgastadas, né? Então, quando elas começam a receber muita comunicação que não tem a ver com a atividade dela,
as outras informações passam a não ter tanta credibilidade. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. Gerenciar a expectativa das partes interessadas, né? Administrar as comunicações e as interações do projeto com os grupos e entre os grupos e solucionar os problemas caso ocorram, né? Então, eu vou estar trabalhando ali, eu passei a informação para o João, né? Então, eu vou continuar trabalhando para ver se ele entendeu, se ele executou, se aquilo gerou algum transtorno, né? No grupo, né? O telefone sem fio. Às vezes a pessoa ela entende de uma forma, ela executa uma atividade errada e isso traz um transtorno lá em todo aquele processo nosso do escopo, né? Então, não é simplesmente enviar o comunicado, né? A gente precisa gerenciar o que está acontecendo com aquela informação. E reportar o desempenho, né? Que seria aí o feedback. Coletar e distribuir informações sobre o desempenho do projeto, incluindo relatórios de andamento, medições de progresso e previsões sobre ele, né? Então, a gente vai fazer ali um caminho, né? Identificar, passar a informação, ver se ela está sendo feita e depois ali fazer um retrabalho para ver se tudo aquilo ali exatamente foi executado da forma que a gente previa. Não foi executado, a gente volta lá para o início, né? Faz novamente um novo comunicado, vê as pessoas e assim a gente vai fazendo as atividades aí de desenvolvimento. É contínuo, né? Um processo que você não pode parar, né? A comunicação a todo momento ali dentro do que foi combinado e as pessoas envolvidas elas vão estar recebendo. Isso é um ciclo vicioso. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Quem vai receber, qual a quantidade que vai receber de informação e assim por diante. Não é um processo muito simples. Às vezes a gente acaba perdendo a mão, tanto que a comunicação aí é o que mais destrói projetos, né? O autor ele traz aqui algumas considerações, né, que aumentam ou criam barreiras na comunicação. Então, a confiança é um dos fatores que ele cria, né? Se você confia numa pessoa, tem ali mais facilidade de se comunicar com essa pessoa, né? Se você não confia, é um processo contrário, você tem que fazer um comunicado muito mais elaborado, né? E isso acontece com os outros 3 pilares, né? Que é o comprometimento com o grupo, a semantic, que é a forma que a gente faz o processo de divulgação das informações, as palavras que nós usamos, isso é bastante importante, tá? No processo de comunicação, né? Então, a gente precisa entender, né, como que as pessoas vão receber essa informação, né? Então, eu estou dando aula em Pirituba na faculdade. Então, eu vou lá e falo assim, ó, eu vou passar as disciplinas para vocês, isso vai ser feito dessa forma. Aí eu estou dando aula, por exemplo, lá na comunidade, lá perto, sei lá, de Taipas, por exemplo. Aí eu estou na sala de aula e falo assim, amigão, ó, estou passando aqui para você, vou passar a visão aqui, você pega essa informação aqui, você precisa me entregar o trabalho tal dia, né? Então, o diálogo, né, o dialeto que eu vou utilizar, ele está muito ligado ao resultado que eu quero atingir, né? Então, eu vou usar, né, algumas palavras ali que vai conseguir envolver aquele grupo para uma entrega de resultado. Então, quem faz a gestão do projeto, ele tem que ter essa percepção, né, de como que você está tratando e com quem que você está tratando, né? E também o ambiente, ele traz ali, né, as formas de a gente se comunicar, tá? Então, o autor, ele trouxe aqui só uma ilustração aí dos impactos que podem acontecer na comunicação. Eu falo aqui, né, com experiência, que a confiança é a melhor forma, né? Porque quando você confia numa pessoa, ela parece que ela entende o que você quer falar, mesmo quando você escreve só metade, né? Então, ela tem aquela percepção. Isso daí acaba facilitando a comunicação entre os envolvidos, tá? Aqui tem um conceito de comunicação, né, que aqui começa do lado esquerdo,
o emissor, né? Aí nós temos o canal que nós vamos fazer isso, né? Que é via e-mail, via WhatsApp, via ligação, indiferente da forma que a comunicação ela é feita, né? Então, nós temos a pessoa que vai fazer e nós temos a pessoa que vai receber. Dentro disso tem o ruído, né? Então, o ruído é realmente a pessoa ela não está bem naquele dia, ela está com outras atividades. Então, nós vamos ter várias coisas que são ligadas aí ao ruído, né? Às vezes, você está falando com a pessoa, você foi o emissor, né? Tem o canal ali, às vezes até pessoalmente, mas a pessoa está com a cabeça em outro tipo de problema, então ela nem te escuta, né? Então, esse ruído ele pode ser linkado de qualquer coisa que atrapalhe esse canal aí da comunicação, né? Então, nós temos o emissor ali, nós temos o canal, temos os ruídos, temos a pessoa que vai receber, né? Tudo isso vai ser decodificado, né? Vai ter o feedback ali do que aconteceu e vai ser codificação novamente ali para gerar uma nova informação. Então, dentro da comunicação, nós temos as etapas que elas são percorridas, né? Então, a gente consegue, mesmo se o receptor ele não teve ali 100% de atuação naquilo que você passou, ainda você consegue trabalhar quando você faz uma análise ali na decodificação, no feedback e na codificação novamente dessa informação. Isso é muito importante, nós conseguirmos analisar os processos que são feitos. Então, assim, o aluno, a pessoa, né, ela não fez a atividade dela como que você pediu, né? Mas você ainda tem a possibilidade de você corrigir essa atividade, desde que você esteja, né, olhando ali aquela atividade que realmente você solicitou. Então, tem alguns processos aí que você consegue ainda melhorar, mesmo quando a comunicação não sai tão efetiva. Só que fica mais desgastante, né? É um retrabalho. O que seria ideal? Eu me comunicar, a pessoa fazer aquela atividade uma única vez e aquilo ser solucionado. Mas a realidade está muito longe disso, tá? Habilidades de comunicação esperadas do gerente de projetos, né? Então, habilidade de gestão de projetos em comunicação. O autor, ele linka aqui algumas atividades aqui que inclui no processo de gestão, tá? Dominar as formas de comunicação, né? São os planos, os relatórios, normas, reuniões e tecnologia, né? Entender e praticar diferentes formas de expressão, verbal, não verbal, expressões corporais, eu não tinha falado disso ainda, a forma que a gente se manifesta, né? De movimento das mãos, dos lábios, isso também dá um entendimento, né? De como aquela comunicação ela precisa acontecer, aquele processo, tá? Então, às vezes, por um gesto manual, as pessoas conseguem entender melhor aquilo que você está querendo dizer, também pode ser usado, tá? Medir discussões utilizando bom senso e justiça, tá? Então, a gente tem aí etapas dentro da comunicação de a gente pensar, né? Qual é o momento que a gente tem que erguer mais o tom, o momento que a gente tem que ser mais sensato, o momento que a gente tem que ouvir, tudo isso está dentro da comunicação. Por isso que a comunicação ela é tão importante dentro do que acontece dentro do projeto, né? Porque a gente precisa estar muito atento ali no processo de saber o que falar, em que momento falar, em que momento a gente escutar, né? Sintetizar ou expandir a comunicação, dependendo do público, né? Elaborar o planejamento da comunicação, planos de reunião, relatórios de desempenhos, cronogramas de eventos, conhecer as expectativas dos stakeholders, emissores e receptores e conhecer os canais disponíveis, né? Então, é um pouquinho mais aqui do mesmo que a gente vem falando aí em diversas áreas, né? A gente precisa conhecer as pessoas que nós vamos falar, nós precisamos ter expressões verbais que estejam adequadas aí ao nosso linguajar, que é o português, né? Nós temos que ter os planos de ações, de como essas coisas vão acontecer, e isso nós fazemos automático, tá? Então, eu não vou sair mandando comunicado para
todas as pessoas, né? Então, eu vejo lá que precisa construir uma parede, né? Então, primeiro eu preciso entender por que essa parede ela não foi construída, para depois sair mandando comunicado para o gerente da obra, para a pessoa que fez o operacional ali, né? Ou não fez o operacional. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque, assim, se não um comunicado, ele se torna 30, né? Senão, você tem que ficar toda hora corrigindo aquele comunicado. Hoje, sim, é muito complexo. Então, a gente tem que pensar muito bem quando a gente vai soltar um comunicado, né? A pessoa que vai receber, ela vai entender aquilo, como que ela enxerga aquele comunicado, né? Então, são essas etapas aí que a gente precisa pensar com muito carinho, tá? Aqui o autor ele traz uma matriz de influência e poder dentro do projeto, né? Então ele mostra aqui uma lista de pessoas que estão envolvidas, né? E ele mostra ali o grau, né, de influência e de poder dentro desse projeto, né? Então a gente começa a fazer a comunicação por essas atividades, né? Então a gente ali, os stakeholders, né? Então tem interesse e tem poder. Então eu tenho que pensar em quais os momentos, né? E como que eu vou atingir essas pessoas, né? Por exemplo, o agente de segurança, né? Então ali o interesse dentro do projeto ele é baixo, né? E o poder ali dentro da segurança é alto. Então eu tenho que pensar, né? Quais são as influências das pessoas e como que eu vou fazer esses tipos de comunicação. É um pouquinho disso que o autor ele traz para a gente aqui. A gente precisa ser analítico, né? A gente precisa pensar como que eu vou criar uma relação de comunicação com essas pessoas que estão envolvidas. Indiferente de qualquer coisa, a pessoa ela tem a importância dela, sendo baixo ou alto ou médio. Eu vou fazer essa avaliação, mas eu tenho que pensar que ela tem uma importância para aquela atividade. Então, eu tenho que pensar em que momento, como que eu vou se comunicar com essa pessoa, tá? O autor ele traz aqui um plano de comunicação para a gente, né? O próximo passo é fazer seu plano de comunicação simples e abrangente, que contenham dados como a identificação do projeto e do gerente do projeto, que tipo de comunicação a gente vai utilizar, quem será o emissor de cada informação, qual será o grupo que vai receber essas informações, né, o receptor, qual o tipo de comunicação para grupo ou indivíduo, quais são os stakeholders principais, suas características, quem os comunicará e quais os tipos de conteúdo eles receberão. Então, assim, é de extrema importância quando a gente vai fazer um projeto, a gente pensar nos detalhes de comunicação, tá? A gente pode tirar como base um grupo de WhatsApp nesse trabalho que vocês estavam fazendo aí, que vocês iriam apresentar no dia 26, né? A gente começa a fazer a comunicação. Quando nós não temos um líder, tá? Quando todos são os líderes, então você fala um negócio, aí a pessoa ela está com outro problema lá, ela não fala sobre aquele assunto, ela fala do problema dela, aí o outro vem e fala da vida pessoal, aí o outro manda uma figurinha que não tem nada a ver com o que era dos outros 3 assuntos e assim por diante. Por quê? Porque nós não temos um plano de comunicação, né? O nosso único plano é o quê? Nós vamos ter um meio de comunicação que é a ferramenta do WhatsApp, mas nós não temos quem que vai gerenciar as etapas dos processos. Então, aquele grupo, ele vira de amizade pessoal, né? Então, cada um vai sair e vai fazer a atividade dentro daquele grupo do que ele pensa naquele momento. E a ligação com o trabalho final de entrega ali do resultado, né? Ele acaba fugindo um pouco ou as coisas acabam se perdendo dentro desse processo, né? Então, antes de entrar na unidade 4 aí, eu até acabei citando o grupo de WhatsApp que vocês participam, e eu não participo desses grupos, tá? Eu tenho essa percepção aí pelos processos de comunicação. Quando eu estou em grupos que não estão ligados à gestão,
de projetos, né, eu percebo que tem essa forma que eu acabei de falar para vocês. E quando eu estou em grupos que estão ligados a projetos, os negócios são muito mais efetivos e são diretos, né, em relação às atividades que estão acontecendo dentro do projeto. Eu abro a palavra aí para vocês, só para a gente não perder muito foco, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa aí da comunicação, das percepções que vocês tiveram nesse semestre até o momento referente a esse assunto, tá? Esse grupo mesmo aqui, nós tivemos uma melhora muito boa na comunicação, isso me deixa muito feliz. E o processo acadêmico, ele traz essa evolução aí para a gente mesmo, né? Senão não faria sentido a gente estar se desgastando lá, né, tanto tempo, se não tivesse uma evolução. Passo a palavra para vocês aí, antes de ir para a sessão 4.1. Vocês estão aí ainda? Estamos. Abre o microfone. Ah, tá. Pensei que vocês tinham ido embora. Ai, estava aqui na luta, tentando abrir o microfone aqui para falar. Ficou claro aí, referente à importância da comunicação, né? Como foi um processo aí que a gente já vem falando muito nas últimas aulas, assim, eu tentei ser o mais sucinto possível, mas também mostrar, né, que tem uma rotina de atividades que a gente consegue seguir para melhorar a comunicação, tá? Ok. O que eu contei do grupo de WhatsApp é verdade, Sueli? Oi? O que eu contei do grupo de WhatsApp, Sim. que vocês escrevem outras coisas que não... E eu nem estou nos grupos, né? É que eu participo de uns que acontecem isso daí. Mas melhorou bastante, viu? O pessoal agora está integrado mesmo aos trabalhos focados, como você falou, a comunicação, é tudo, né? Quando se trata de projeto, tanto qualquer tipo de projeto, tem o projeto que a gente participa do professor Paulo também, que é o projeto integrado, e a gente vê o quão importante é, porque como ele é sempre projeto, né? A gente fazendo aquele projeto para apresentar só no final do semestre, a gente acaba se falando bastante assim em grupo e a comunicação acaba sendo muito importante mesmo para que a gente tenha sucesso, né, ao final desse trabalho na apresentação, né? Muito importante. A comunicação só faz ganhar, faz ganhar inclusive dinheiro. Sim. Quem se comunica bem, realmente ela tem uma possibilidade maior aí de ter sucesso em vários Sim. sentidos. Essa é uma grande Como realidade. você falou, como você falou, não comunicar, saber como comunicar, né? A hora certa para todas as coisas. Às vezes a gente acaba aprendendo a falar menos e escutar mais, dependendo da situação. E às vezes tem momentos que a gente também precisa saber escutar, né? A gente acaba falando. Em grupo também a gente acaba nos corrigindo nesse sentido também. Importante mesmo. Assim, a minha avó falava, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Né? Se comunicar bem é uma coisa. Agora você falar pelos cotovelos é outra coisa. Aí já... Verdade. A pessoa precisa ter essa percepção, né? Então, não adianta ela falar, eu me comunico bem porque eu falo... Desculpa, eu me comunico bem porque eu falo com todas as pessoas, né? Isso não é uma verdade, né? Você fala com muitas pessoas, se comunicar bem precisa ter algumas etapas aí, inclusive que o autor
ele mostra aqui. Mas bacana, vamos seguir aqui só para não roubar muito tempo de vocês. Tá? Nós vamos entrar aqui na unidade 4, nós vamos falar de metodologias de gestão de projetos, né? Então, nessa unidade, a gente vai falar um pouco da Revolução 4.0, né? Essa parte tecnológica que vem acontecendo no mundo. A pandemia, ela trouxe muitos exemplos para a gente, né? De o quanto a tecnologia, ela se tornou aí essencial no nosso dia a dia. Vocês imaginem esse processo que nós estamos passando hoje, se nós tivéssemos um nível de tecnologia menor, né? Então, os processos ágeis, a comunicação, a forma de evolução da tecnologia, ela trouxe resultados positivos, né? E para a gestão de projetos, ela não foi diferente, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre métodos ágeis, né? Nós vamos falar até uma parte da palestra que o Henry fez na terça-feira, né? Então, vocês vão estar por dentro aí do que nós vamos falar aqui a partir desse momento, né? É um pouco aqui sobre tecnologia, nós não vamos entrar tão a fundo, mas só para vocês terem acesso aí, que essas metodologias, elas também, estão em gestão de projetos, tá? Basicamente, os métodos ágeis são um conjunto de práticas eficazes que se destinam a permitir a entrega rápida e de alta qualidade do produto, tendo uma abordagem de negócios que alinha o desenvolvimento do projeto com as necessidades dos clientes e os objetivos da empresa, né? Então, quando a gente começa a falar de vários tipos de projetos, então essas metodologias ágeis, elas trouxeram um processo muito mais assertivo no produto que nós temos que entregar. Então, antigamente nós fazíamos muitos testes de mercado com o produto pronto. Então, nós tínhamos um engenheiro dentro da empresa, a gente pensava um produto, a gente fabricava esse produto, né? E depois o mercado ia testar. E muitas vezes a gente dava um tiro no escuro, né? E acabava rasgando dinheiro. Hoje as metodologias ágeis, elas vêm modificar esse processo. Então, as empresas passaram a errar muito menos porque elas fazem os processos analíticos antes. E isso, para os projetos, ele está sendo fundamental, né? Então, as empresas, cada dia, elas vão errar menos porque elas têm uma base de dados muito maior para fazer análise, né? Para conseguir realmente entender o que os consumidores desejam. Nós vamos falar aí sobre as metodologias ágeis em gestão de projetos, né? O Scrum, o Design Think e o Design Sprint, tá? Nós vamos falar aí sobre esses 3 itens aqui nos próximos slides, tá? Nós vamos falar que eu trouxe uma imagem, né, do Scrum, que seria ali dentro dos projetos, né? São aqueles papéis ali de informações. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente gerencia essas informações. É uma ferramenta que, inclusive, eu uso no meu dia a dia ali como informações, né? A metodologia mais conhecida é o Scrum, uma ferramenta estrutural para a gestão de projetos baseada no experimento, sendo, além disso, interativa e incremental. Essa metodologia foi utilizada nos primórdios para o desenvolvimento de software. Entretanto, agora é utilizada em todos os setores do mercado, né? Então, ali é muito comum a gente ver as pessoas trabalhando aí com esse tipo de processo, né? No qual a gente faz os apontamentos ali e nós priorizamos as coisas pelas cores, né? Para nós entendermos um pouco melhor ali, nós temos a etapa de valores, né, dessa ferramenta. Essa metodologia está baseada em alguns valores, né? Então, nós temos ali a coragem, né, que o time precisa ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em projetos difíceis, né? Nós precisamos ter ali pessoas que estejam dispostas a realmente
ter desafios, né, para entregar melhores resultados. Isso é difícil de a gente ter nas equipes, né? As pessoas sempre elas tentam trabalhar dentro de uma zona de conforto, né? O que é mais simples ser executado, né? A gente precisa ali no segundo ponto, o foco, né? Todos focam no trabalho e nos objetivos de um curto prazo na entrega daquele resultado, o comprometimento, né, das pessoas, as pessoas se comprometerem pessoalmente a alcançar os objetivos do time, o respeito, os membros dos times se respeitarem e trabalharem de forma independente, e a abertura, né? O time e seus stakeholders estão abertos a desafios e a todos os tipos de trabalho, né? Então, hoje nós temos aí alguns perfis, né, de pessoas que estão ingressando no mercado e alguns que já estão no mercado, né, com algumas características aí, como o autor cita, a coragem, né, o foco, o comprometimento, né, o respeito com as atividades e aberto às novas situações. Vocês imaginem hoje, né, nós montarmos aí um time que ele entendesse que ter uma nova situação acadêmica por aula ao vivo, né, ele não conseguiria fazer, né, ele entenderia que ele não conseguiria usar a tecnologia, sendo talvez um pouco mais objetivo o professor falar que ele não usaria a tecnologia para dar uma aula ao vivo, né? Então, você teria ali no seu time, né, um colaborador que ele não está aberto a novas situações, né? Então, fica muito mais difícil de a gente executar as tarefas. Então, quando a gente tem uma equipe coesa, que até para as novas situações mais desafiadoras, essas pessoas elas estão abertas a pelo menos entender o processo, é bastante importante aí nesse processo de agilidade das coisas, né? Então, a gente precisa ter ali pessoas com atividade de coragem, que tenha foco, que esteja comprometida, né? O respeito entre os indivíduos e essa abertura. Não é fácil, né, a gente montar um time com tantas características positivas, mas a gente tem que pensar pessoas com essas características, né? Nós temos os pilares ali do Scrum, e além dos valores, o Scrum também está apoiado na teoria empírica de controle de processo, que se dividem em 3 pilares, né? Então, nós temos as pessoas com aquelas atividades, e nós temos 3 pilares que compõem isso, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. A transparência é um dos requisitos para concluir um produto, deve ser compartilhado com todos os seus responsáveis. É importante que todos tenham o mesmo entendimento sobre eles, né? Então, não adianta nada, né, eu ser o gestor de projeto, mas eu não conseguir passar para os envolvidos o que nós queremos entregar, né? A mesma coisa aí no projeto integrado, nós temos o aluno X, né? Ele é o gestor ali por algumas atitudes, mas os outros não entendem o que projeto ele quer entregar. Fica muito mais difícil, né, de a gente realmente conseguir fazer uma entrega de resultado, né? Nós temos a inspeção, o time deve inspecionar o progresso, pois assim é possível detectar qualquer variação indesejada. Porém, é importante que essa inspeção não seja tão frequente a ponto de atrapalhar o objetivo do time, né? Então, nós precisamos ali analisar, né, e com uma determinada frequência, a gente conseguir fazer as inspeções das atividades que estão sendo executadas. E, por último, e também importante, a adaptação. Caso seja identificado que algo fugiu do planejado e que o resultado está sendo prejudicado, é necessário ajustar a rota o mais rápido possível. O que acontece muito em projeto, pessoal, é o que a adaptação ela se tornar como uma ferramenta de solução das coisas, né? Então, nós precisamos tomar alguns cuidados quando a gente começa a fazer da adaptação um processo de rotina. Então, de vez de eu fazer o projeto, eu faço um escopo mediano e eu começo a fazer o projeto.
E dentro, no caminho dos projetos, eu vou fazendo as adaptações, né? Então, isso tem que ser usado com uma ponderação, tá? Então, a adaptação é só realmente quando o negócio fugiu das nossas mãos e a gente precisa retornar o trilho para o lugar correto, né? Então, é como se a gente estivesse num trem e ele pegou um caminho, um atalho. Mas o que eu preciso fazer? Eu tenho que seguir por esse atalho? É que tudo vai virar adaptação dentro do meu projeto. O que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar essa máquina, né, o trem, e colocar ele novamente naquele trilho que nós demos início no escopo. Então, a adaptação ela não pode se tornar uma rotina dentro dos projetos. Isso é muito comum no gerenciamento de projetos acontecer, tá? A gente precisa tomar alguns cuidados, né? Essa metodologia possui 2 pontos que a definem, os papéis e as cerimônias, né? Então, nós vamos conhecê-los aqui. Quais são os papéis e quais são as cerimônias. Os papéis ali, né? Nós temos o PO, que é o dono do produto, ou seja, é o representante do negócio. Ele define as prioridades e o que deve ser entregue, né? Então, nós vamos ter ali, a gente precisa saber quais são aquelas pessoas que estão envolvidas ali, né? O dono do produto, quem que está querendo aquele projeto, né? Então, ele que vai dar as diretrizes ali de como deve ser feito, com qual qualidade, a qual preço. Então, tem todas essas entrelinhas aí, né? O Scrum Master, que é um facilitador, seu papel é retirar os impedimentos e facilitar a integração entre as equipes. Deve estar focado em que o time trabalhe o mais rápido e melhor, né? Então, nós vamos ter ali o facilitador, que ele vai estar gerenciando, né, as atividades que devem acontecer. Qual que é a ideia dele? Que aquilo aconteça o mais rápido e da melhor forma possível. É como se fosse, no nosso dia a dia, para a gente entender ali, né, como se fosse um gerente. Ele vai ficar ali, né, dando as diretrizes para a gente conseguir desenvolver aquela atividade o mais rápido possível. E por último, nós temos aqui, né, o time de desenvolvimento. É que quem executa as atividades para o desenvolvimento do produto ou serviço. Esse time é auto-organizável e autônomo. Só um momentinho. E dentro disso aqui, nós temos as cerimônias, né, que são ali as etapas, né? Então, nós temos ali o Inception, que é a fase de preparação, né? Nessa etapa, aí, a cerimônia, né, são as fases, né, são as etapas. Nessa etapa, são definidos os desenvolvimento, os produtos e os backlogs, o que é preciso entregar, o detalhamento dessas entregas e o esforço necessário para realizá-las. Todos participam, né, dessa implementação. Sua duração é de um sprint, tempo de trabalho. Pode variar entre 2 a 4 semanas. E a frequência de realização é uma única vez, no início do nosso trabalho ali do time, né? Então, nós vamos ter etapas ali de análise. Então, nós vamos fazer aquela preparação, aí nós vamos do planning, né, que é planejar, né? Então, nós vamos fazer ali a definição de metas do sprint, que é o tempo de trabalho, né? E quais as tarefas vão ser entregues. Nela, o time avalia se conseguirá realizar essas tarefas dentro do tempo de trabalho, né? Todos participam dessa análise, que dura 1 hora aproximadamente, cuja frequência é de uma vez no início de todo o trabalho. Então, ali a gente vai ver um planejamento por trabalhos, né? Então, está escrito lá no nosso escopo o que a gente precisa executar a atividade, porque lá no papel, né, ele aceita qualquer coisa, né? A gente fala, o trabalho tem que ser feito dessa forma em tanto tempo, né? Mas como isso é ali dentro do processo da obra mesmo, como que ele vai ser feito?
é um negócio bem específico, voltado à entrega de resultado, né? Temos review, que é o processo ali que apresenta o que foi entregue, né? Do que foi planejado, do que passou, participam desse processo. Ela dura 1 hora aproximadamente e sua frequência é de uma vez ao final de cada etapa, né? O que nós estamos incluindo na aula de hoje? Então, professor, comunidades, elas devem ser feitas, né? Tudo isso está no papel, tá? Então, quando eu falo lá que o menino ele tem que construir o muro de arrimo em 5 dias, aonde que está isso? Está no papel, né? Então, nós precisamos juntar as equipes e realmente fazer uma análise, né? Fazer uma análise dessa atividade, que os gestores aí chamam de sprint. A quarta atividade é uma retrospectiva, né? Na qual todos falam o que aprenderam, o que ensinaram, o que funcionou e o que pode ser melhorado. Todos participam, dura também 1 hora aí, sua frequência é de uma vez ao final de cada atividade. Isso aqui é importante para quê? Para a gente ter um feedback do que foi aprendido, né? Aquele muro lá, ele durou 5 dias para ser feito, o muro de arrimo. Será que se a gente pensar em outras formas de fazer aquele muro, a gente não chega numa atividade de 4 dias? A gente precisa trocar essas experiências, né? E o daily, no qual todos do time falam sobre o andamento das atividades, falam dos impedimentos e das oportunidades de acelerar o trabalho. Vocês viram que todas as atividades, pessoal, ela está voltada ao quê? Ao diálogo e aos entendimentos das atividades. Então, nós temos as atividades definidas, nós sabemos como fazer, só que nós conseguimos melhorar. Simplesmente o quê? Colocando pontos de observação e estando abertos a opiniões, né? E um processo de visão de outras pessoas. Está muito ligado aqui ao brainstorms, né? Que é a chuva de ideias, essa relação aqui que nós acabamos de passar. Essas cerimônias são a base para a metodologia ágil, pois elas já estabelecem um processo e uma entrega de resultados, o que também já define os indicadores, né? Então, tudo isso aqui serve para quê? Para ter uma agilidade dos processos que a gente vai estar trabalhando no nosso dia a dia. Então, algo que eu fiz em 10 minutos, talvez em equipe, né? Equipe pensando, eu faço esse processo em 9, tá? Então, vou ter uma melhora de 10%. Professor, é 1 minuto só que quando a gente coloca em porcentagem, a gente está falando uma evolução de 10%. E 10% ele é muito em qualquer situação, tá? Então, qualquer processo que a gente consiga melhorar 10%, a gente conseguiu melhorar muito, tá? E a gente consegue fazer isso, fazendo algumas etapas de análise. É aquilo que eu falei, né? Ela foi designada para fazer a atividade lá de um banner, né? Então, no final, a gente vai perguntar como que a pessoa fez esse banner. Então, a gente vai tirar algumas conclusões daquilo. Não é uma crítica, é uma troca de informações, é uma troca de experiências, é uma troca de situações, tá? Então, dentro da gestão de projetos, a gente não pode ser orgulhoso. A gente tem que aceitar as informações e trabalhar aquela informação para a gente conseguir ser o mais ágil no próximo projeto ou na próxima situação que a gente for trabalhar naquilo. Então, se a gente tiver a mente aberta e os ouvidos ali dispostos, a gente vai perceber e vai aprender novas coisas com essa gestão de projetos. Eu vou entrar um pouquinho aqui no que o Henry falou, né? O Henry, o Douglas e o Mota, né? Que é o Design Think ali, que é uma metodologia nova que foi criada, ela está muito ligada à Revolução 4.0, que é o que a gente está passando nos últimos anos aí no mercado de trabalho, né? Nas evoluções dos processos, tá? Professor, o que é essa Revolução 4.0? Aí, vamos dar algum exemplo, né? Por exemplo, o Uber é uma empresa de tecnologia, né? Que está ligada ao transporte, que não tem nenhum carro, né? É uma empresa aí hoje milionária, né?
que não tem nenhum veículo dela próprio, né? Então, nós temos carros autônomos, veículos que vão dirigir, já dirigem sozinho, né? Então, nós vamos ter aí várias interferências, né, da tecnologia aí nesse desenvolvimento da Revolução 4.0. E o Design Thinking, ele está muito ligado a esse processo aí de evolução da tecnologia. E a gestão de projetos não está fora disso, tá? Como a área de muitas pessoas que estão aqui na sala hoje, não está fora disso. Professor, eu trabalho na logística. Essa a Revolução 4.0 está ligado diretamente à logística, tá? Então, a evolução da tecnologia e dos processos, tudo isso está ligado à Revolução 4.0, tá? Essa metodologia foi desenvolvida pela consultoria IDEO e possui uma abordagem centrada no ser humano para a inovação. Ela se baseia em um conjunto de ferramentas de concepção que integram as necessidades do consumidor. O grande diferencial é mostrar como lidar com problemas complexos que não estão bem definidos. O DT abrange a inovação como uma atividade que se desenvolve continuamente e na qual as pessoas são mais criativas, né? O Design Thinking é um processo de pensamento e não apenas uma ferramenta de criatividade, né? Então, não é trancar as pessoas ali para elas desenvolverem coisas, né? Então, é uma ferramenta muito mais complexa do que isso, né? Então, são processos de evoluções das coisas. Essa é a ideia, né? Eu estava assistindo o Fantástico no domingo e ali no intervalo tem uma empresa lá falando de tecnologia, né? E um dos produtos dela era um pijama inteligente para que as pessoas tenham um sono melhor, né? Então, quando as pessoas falam ali, ela não está pensando só num layout melhor para aquele produto, né? Não é um pijama mais bonito, né? Não é um pijama de oncinha. É um pijama que vai trazer um bem-estar para a pessoa que está usando, né? Então, para vocês perceberem como essa Revolução 4.0, ela vem tornar as coisas diferentes, né? Então, é um pijama que vai cuidar, por exemplo, da saúde das pessoas. Então, para vocês perceberem o quanto isso está sendo importante aí no nosso dia a dia, né? Voltando um pouquinho aqui, quando a gente fala de carro autônomo, né? Um carro que não precisa de motorista. Então, vocês imaginam como seriam os processos nas leis trabalhistas, né? Que hoje uma pessoa pode dirigir no máximo aí de 8 a 12 horas, né? Então, tem um impacto, né? A pessoa, ela trabalha de segunda a sexta. Você imagina um veículo autônomo trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Essa abordagem é dividida em 3 etapas, né, que é a imersão, que é a fase de compreensão do problema. Ela começa com pesquisa para conhecer o problema e o consumidor. Essas pesquisas podem ser entrevistas, né, busca por tendências, observação direta, entre outras, né? Então, a imersão aqui é a gente entender, né, qual que é o problema, né? O que as pessoas precisam, vamos colocar aqui como exemplo, né? A idealização é a segunda etapa, né, que é a fase de geração de ideias. A ferramenta utilizada nessa fase é o brainstorm, aqui que eu falei no outro slide, né? Isso aqui a gente vai usar muito, né? Quando a gente junta várias pessoas dentro das empresas ou até como amigos em churrasco, né? A gente começa ali a ter uma chuva de ideias, né? Quando as pessoas começam a falar de algo que são interesses delas, né? Elas começam ali brotar ideias e novas situações. Então, isso daqui cada dia mais vai acontecer na sociedade, tá? Não só como empresa. Então, às vezes, você está conversando com seu amigo na padaria e daquela conversa surge uma ideia, né? Então, é um brainstorm ali de coisas que vocês estavam falando, né? Nesta etapa, as ideias devem ser apresentadas sem nenhum julgamento ou filtro. É o momento de pensar fora da caixa. Para que isso aconteça, é necessário ter pessoas e diferentes perfis. E, se possível, o consumidor também, né?
E tem aqui o terceiro, que é a prototipação, é a fase de construção e de avaliação de um protótipo, que é a primeira representação da ideia. Nesta fase ainda se pode errar quantas vezes forem necessárias, né? Então, dentro das empresas, o professor Henry, ele até falou bastante disso na palestra. Então, para nós executarmos as coisas mais rápidas, né? Então, nós vamos pensar ali num tipo de problema, nós vamos idealizar algumas ideias, nós vamos fazer alguns protótipos, né? Nós não precisamos fazer o produto final. As montadoras de veículo, elas fazem muito isso, né? Quando você vai na feira de automóvel, aqui para quem gosta desse tipo de evento, então você chega lá na feira do automóvel, por exemplo, 2016, né? Aí você ia lá, tinha um carro que era todo de vidro, você via todo dentro do carro, né? Esse carro, ele foi, né, para ser produzido em série? Não, mas nós temos alguns carros, né, que eles têm algumas partes que eles são transparentes. Então, daquele protótipo, que quem idealizou o veículo daquele jeito, eles conseguem usar algumas partes daquilo que foi pensado, né? Então, o protótipo ele serve justamente para ter esse processo de novas ideias, né? Porque se você não fizer nem o protótipo daquilo que você tá pensando, né? Você não consegue startar as atividades, né? E aqui, por último, eu vou falar do Design Sprint aqui, que temos a terceira atividade, né? Que é uma terceira metodologia. Ela é uma metodologia que nada mais é que a união do Scrum com o Design Think, tá? Que é o Design Sprint. Ela segue as ideias do Design Think, porém é realizada com um tempo determinado, 5 dias, período no qual a concepção ocorre de forma ágil, né? Então aqui o autor que eles usaram, né? Eles usaram 2 teorias para um desenvolvimento de uma terceira teoria, né? O objetivo desta metodologia é responder questões críticas do negócio através do prototipagem e do teste de ideias, além de realizar um processo enxuto e eficiente de soluções de problemas ou inovações. Essa é uma metodologia baseada na experiência do usuário e que tem como característica a interação, a prática e a colaboração. Ela é dividida em 5 etapas, sendo que cada uma ocorre em um dia, né? Então, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram 2 teorias, uma teoria que traz uma relação de tempo, né? Que é a Scrum, que ela determina muito marcante o que deve acontecer em cada tempo, e mais o Design Think, que é algumas experiências ali, como o brainstorm e outras atividades aqui que nós passamos, tá? Então, vou passar só essas 5 atividades aqui do Design Sprint, só para a gente ter isso consolidado aí. Depois eu abro o processo de perguntas para vocês. Então, ali no primeiro dia, nós vamos fazer o processo de mapeio, que a primeira etapa é de desempacotar, ou seja, compartilhar as informações. Nela, a voz do consumidor é expressa e compartilhada com todo o time, né? Então, nós vamos entender primeiro o que o consumidor ele tá pedindo. Quando a gente fala o consumidor, né? Então, a gente precisa entender. Então, quando eu sou um engenheiro ali e vou fazer um projeto de uma casa, né? Então, quem que é? O consumidor é a pessoa que está querendo aquela casa, né? O consumidor é que quer aquele produto. Então, a gente precisa só diferenciar o termo, né? Então, eu preciso entender quem é o consumidor que quer aquele modelo daquele veículo. E a gente vai desenvolver, né? Professor, você falou muito de um projeto de um shopping, de uma casa. De um carro também é um projeto. Então, tudo que a gente vai fazer com começo, meio e fim, entrega de um resultado, ele entender isso daí. E nós vamos ter pessoas que estão interessadas naqueles projetos, que são os consumidores dos projetos. Professor, me dá um exemplo do projeto integrado que a gente faz, né?
quem são os consumidores daquilo? O grupo é consumidor, a instituição é consumidor, as pessoas que estão avaliando são consumidores, os amigos ali que estão compartilhando aquele espaço com vocês são consumidores, né? São as pessoas que têm interesse naquele produto final, tá? Só para dar um exemplo aí no dia a dia de vocês, tá? No segundo dia que nós temos que fazer os esboços, né? A segunda etapa é esboçar. Esboçar nada mais é do que fazer um rascunho, né? Nesse dia, cada integrante do time faz um rascunho da sua ideia de forma individual e depois, no final do dia, o grupo dá opinião e escolhe as melhores ideias, tá? Então, isso daí seria um rascunho ali do projeto que deve ser feito. Vocês viram aí que a gente consegue, né, rapidamente fazer algumas atividades. Imagina ali se vocês tivessem ali feito no projeto de vocês. Primeiro, entender o que os consumidores desejavam, né, que vocês fossem entregar, e dentro daquilo, os 5 componentes, ou 6, ou 4, fizessem um rascunho daquela atividade, né? Vocês imaginam que legal? De vez de um só ficar dando a diretriz, nós vamos ter o projeto para entregar sobre, vamos colocar aí, gestão de pessoas. Então, cada pessoa ia fazer um esboço daquela atividade sobre gestão de pessoas. Eu acredito que nós, no final do dia, né, a gente teria uma entrega de resultado ali mais positivo. Nem se a gente tivesse que mesclar algumas ideias, né? Ali no terceiro dia, ali é o processo já de decisão, né? Que a gente decide qual ideia será prototipada, né? Que é fazer ali um protótipo, né? E testada. Escolhe-se a ideia e, para facilitar a próxima etapa, deve-se desenvolver um storyboard, ao qual funcionará como um mapa de construção do protótipo. Além disso, devem ser escolhidos os participantes de teste, né? Então, ali a gente já vai decidir como que vai ser o produto, como ele vai ser testado e etc. No quarto dia, nós vamos prototipar, né? Que é a etapa ali de construir, né? O protótipo efetivamente, que deve ser o mais realista possível, tá? E o quinto e último tópico aqui é a gente testar mesmo se aquele protótipo ele realmente vai ser útil e se ele saiu realmente da forma que a gente pretendia, né? Então, é uma oportunidade para o consumidor interagir com o produto no final do dia. O protótipo é aprimorado e o que não deu certo é descartado. Com isso, um modelo tangível é apresentado, né? Então, quando a gente fala de projetos, então a gente está pensando em atividades para a gente agilizar as coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele quer construir uma casa de 3 milhões, né? Então, e ele tem dúvida de como vai ser isso. Hoje eu consigo fazer o desenho dessa casa para ele numa máquina 3D. Então, eu consigo, né, efetivamente, dentro desse processo aqui, nessas 5 etapas, no quinto dia, entregar a casa para esse consumidor. Para vocês verem como que está essa revolução 4.0, né? Então, a gente consegue entregar uma maquete para o nosso cliente no quinto dia. Então, esses os desafios que a gente vai estar trabalhando em projetos, essas etapas de visão de negócio, que cada dia a gente vai ter mais dentro do mercado, tá? Professor, para eu estar fazendo essas atividades, eu tenho que estar dentro de uma empresa que ela está praticando essas atividades. Pode ser mais simples, né? Então, de vez de eu entregar ali efetivamente uma imagem, ali um protótipo em 3Ds para o meu cliente, eu posso, pelo menos no meu negócio, né, entregar ali uma perspectiva do que eu vou fazer para esse cliente no quinto dia. A gente pode praticar as coisas, né, as teorias, de uma forma que eu faça adaptação para o meu mercado, tá?
A partir do Design Sprint, aí pode-se desenvolver o MVP, que é uma versão mais simples do produto final e que pode ser utilizado para teste e até lançamento no mercado, né? Então, nós temos ali outras possibilidades de estar desenvolvendo esses protótipos, tá? Até para a gente entender mesmo se aquela é a necessidade do cliente final, né? Porque senão, às vezes, a gente fica fazendo os projetos aí, como eu falei para vocês, o planejamento do projeto, às vezes, ele passa de 50% de tudo que nós vamos gastar dentro do projeto, tanto como tempo, dinheiro e outras situações. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aí para a gente não ficar só startando projetos, né? Então, tem pessoas, empresas são sonhadoras, né? Ficam entrando em vários projetos ali a todo momento. Então, a gente tem que ser muito mais criterioso nesses tipos de atividade, tá? O Design Sprint é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Google, mais precisamente pelo Google Ventures. É um departamento de investimento de capital de risco. O criador dessa metodologia foi Kenneth. Dos pontos em que ele insistia era o fato de que fazer o brainstorm para gerar ideias e soluções poderia ser divertido, mas que essas ideias geralmente não iam para frente. Para ele, a melhor maneira de gerar ideias é pensar nelas de forma individual e depois em grupo escolher a melhor para se pôr em prática. Então, vocês percebem, né, que as coisas elas vão evoluindo dentro dos processos, né? Então, realmente é legal quando a gente faz ali a relação de novas ideias, de chuvas de ideias com brainstorms, porque às vezes vem coisas absurdas, né? Mas a gente ter os pontos de referência já definidos e essas pessoas, né, conseguirem trabalhar para uma entrega de resultado é o que ele trouxe aí como coisas mais efetivas. Eu não acredito que uma vai substituir as outras, porque o brainstorm ele traz uma diversidade muito grande de ideias. Então, o que o Design Sprint ele não traz, ele é uma coisa muito mais focada naquilo que precisa ser desenvolvido. Mas são ferramentas que estão no mercado, né? Em algum momento vocês podem aí se deparar com elas, tá? Pessoal, finalizo aqui as nossas atividades de hoje. Estou à disposição de vocês aí para qualquer tipo de pergunta. Eu só reforço aqui, algumas pessoas entraram na sala. A semana que vem não vai ter a apresentação dos trabalhos, né, como estava programado, pelos motivos aí que eu combinei com vocês. E se tiver qualquer divergência aí, o cancelamento já está confirmado, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ter aula aí da sessão normal, tá? Uma pergunta que ninguém fez. Professor, eu preciso mandar a atividade final? Precisa, porque a pontuação, eu vou fazer a correção por essa atividade, tá? Então, tomem cuidado nisso daí. Estou aberto para as perguntas aí, tanto da disciplina, né? Se alguém não entendeu algum link aí dessas atividades ágeis com projetos, eu posso tentar explicar melhor. Isso também é novo para a gestão de projetos, tá? Isso daí são entrantes novos. A gestão de projetos, ela não tinha uma visão tão grande como está tendo agora de agilidade. Ela era muito metódica, né? Como são processos dentro das caixinhas, então são todas etapas. Só que a revolução tecnológica está trazendo novos pensamentos para a gestão de projetos. Tudo vai ser transformado, a gestão de projetos também vai, eu não tenho dúvida nisso. Tá?